Se o seu filho autista começou a dizer não para exatamente tudo e começou a não querer fazer as coisas que ele sempre fez com facilidade e você está aí desesperada pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Ele está regredindo de novo? Esse vídeo aqui é para você. Vamos conversar sobre a fase do não e sobre como isso pode ser um sinal de desenvolvimento e não de regressão. Bom, esse vídeo ele surgiu da fase que eu estou passando neste exato momento. O Noah simplesmente começou a falar não pra tudo. O que parecia fofo no começo começou a ficar bem desafiador. Então, coisas que ele não tem mais dificuldade, que ele já fazia tranquilamente, que ele, inclusive ele gosta de fazer, tudo virou não. Noah, vamos escovar os dentes? Não. Noah, vai colocar o sapato? Não. Noah, vamos tomar banho? Não. Não, e eu comecei a ficar desesperada, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, gente? Ele ama tomar banho, por que ele não quer mais tomar banho? E aí eu fui pesquisar, fui estudar para tentar entender o que é isso. Então vamos lá. O surgimento do não, ele tá relacionado com um marco aí muito importante do desenvolvimento, que é a construção da autonomia. Essa é uma fase que geralmente acontece na fase ali entre 2 e 3 anos, e é uma fase que a criança ela começa a perceber que ela é um indivíduo separado dos pais, a perceber que ela pode fazer escolhas, elas descobrem que elas podem expressar vontade própria, e é uma afirmação do eu. Então, falar não é uma maneira de falar eu existo. E aí, quando a criança está nessa fase, existem 2 caminhos. Olha só a importância disso. Quando nós pais apoiamos com segurança essa fase, a criança ela desenvolve autonomia, ela desenvolve autoestima, ela ganha confiança e ela aprende que ela pode tentar. Já na contramão, quando nós pais lidamos com essa fase com punição, repressão, humilhação, essa criança pode sentir vergonha, medo de errar, medo de tentar coisas novas e dúvidas sobre si mesmo. Olha a importância da gente entender como as coisas funcionam para a gente poder saber qual que é o suporte que a gente precisa dar para os nossos filhos. E no caso das crianças autistas, né, que estão nessa fase, o princípio ele é o mesmo, mas algumas coisas podem mudar. Esse não ele pode vir com mais intensidade, ele pode vir mais rígido, ele pode vir até mesmo acompanhado de crises, e ele pode vir também mais tarde, que é o meu caso aqui com o Noah, né? Então, nas crianças neurotípicas, é por volta ali de 2 a 3 anos, e o Noah já tem 7 anos. E agora que ele entrou nessa fase do não. Mas, na maioria dos casos, essa fase ela vai indicar o quê? Que a maioria das crianças tem maior consciência, tem melhor compreensão da linguagem, capacidade de escolha e construção de identidade. Isso, gente, não significa que não é desafiador, que não é cansativo, mas, querendo ou não, apesar de ser uma fase que assusta a gente, isso está mostrando que o nosso filho está se desenvolvendo, que ele está evoluindo. Então essa é uma fase que eu acredito que assusta muito nós pais, pelo menos eu no começo eu fiquei muito assustada, mas eu percebi que é porque de uma certa maneira eu me senti perdendo o controle da situação. Então antes você escolhe a roupa, você fala o que vai fazer, a criança só vai seguindo o que você fala, e agora não. Então agora ele quer impor a vontade dele, fazer do jeito dele e no tempo dele. E aí, além de assustador, é algo mais desafiador também, né? Se torna tudo mais difícil. Mas tudo bem, né? Já estamos acostumados aí com isso. Então agora vamos para a parte prática, tá? Meu filho está nessa fase do não. O que eu faço, Michele? Então eu tenho algumas dicas aqui para vocês. Primeira dica, ofereça escolhas limitadas. Então, em vez de você dar uma ordem, você vai dar uma escolha para o seu filho, né? Eu acho que eu já falei isso no outro vídeo. Por exemplo, você quer comer arroz ou você quer comer macarrão? Então, você quer que ele come comida, mas você está dando a oportunidade dele ter autonomia. Ele está no controle da situação. 2, antecipe transições. Então, o que tem funcionado aqui com o Noah? Eu falo assim, por exemplo, Noah, vamos escovar os dentes? Não, porque tudo é não. Aí eu falo, então tá bom. Ó, daqui 2 minutos a gente vai escovar os dentes, ok? Ok.
E aí, daqui 1 minuto eu falo de novo, ó, daqui 1 minuto a gente vai escovar. E aí realmente funciona, fica mais fácil. Então, de cara é um não, mas conforme eu vou avisando, eu percebo que fica muito mais fácil dele fazer. A mesma coisa para sair do banho. É uma briga agora para entrar e depois é uma briga para sair também, coisa que nunca aconteceu aqui em casa. Aí eu falo, chega, vamos desligar? Não. Aí eu aviso, então tá bom. Então, ó, só mais 2 minutos, tá bom? Depois, ó, o último minuto. E aí ele deixa eu desligar sem entrar em crise, sem brigar, sem ficar bravo. 3. Validar antes de insistir. Então, por exemplo, Noah, vamos colocar o tênis para ir pra escola. Não. E aí eu falo, eu sei que você não quer pôr o tênis, mas o Noah vai pra escola, precisa colocar o tênis. Então eu tô mostrando pra ele que eu entendi que ele não quer colocar, mas que ele precisa. Então isso também é muito importante, tem funcionado por aqui. 4. Ensine alternativas ao não. Então também não deixa de ser um momento da gente aumentar aí o repertório. Então a gente pode ensinar o conceito de depois, daqui 2 minutos. A gente pode usar visuais, né, para ajudar eles nesse sentido. Então quanto melhor é a comunicação, menor vai ser o confronto. 5. Observe o que está por trás desse não. E aqui é muito importante, porque também nem todo não é por causa da fase do não. Então, por que é esse não que ele tá falando? É porque ele quer ter autonomia, é porque ele tá no controle, é porque ele tá cansado, ele tá sobrecarregado, ele tá desregulado. Então, a gente também tem que saber interpretar esse não para poder saber como agir e como dar o melhor suporte. 6. Mantenha limites firmes. Não é porque ele tá na fase do não que significa que ele vai mandar em tudo. Então, mas também não é pra gente perder o controle. Então, por exemplo, agora é a hora do banho. Não, agora a gente vai tomar banho. Então, sem gritar, calmo, de uma maneira previsível, mas com firmeza. E ele vai tomar um banho agora. Então, também a gente tem que entender que é uma fase que eles estão testando ali os limites, né? E a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode ser permissivo. Então, existem os limites, vai ter um momento que a gente consegue ser mais flexível, né? Então, daqui 2 minutos, daqui 5 minutos, mas a gente tem que também ter essa firmeza. E o número 7 é escolha suas batalhas. Também nem todo não precisa virar uma guerra. Então, tem dia aqui que eu não acabo indo pra escola sem escovar os dentes, porque eu percebo que é um não de eu não tô bem, não tô de bom humor, e aí eu não vou. Então tá bom, um dia ficar sem escovar os dentes não vai morrer. A hora que ele chegar da escola, eu escovo o dentinho dele e tá tudo certo. Então, gente, o que eu quero deixar aqui pra vocês é que essa fase do não é um erro dos pais, não é um sinal de que seu filho está piorando. Ele pode ser o começo do eu. E um dia, esse mesmo não, ele pode significar autoproteção, escolhas conscientes, capacidade de decisão e autonomia real. Se você está vivendo essa fase aí na sua casa também, me conta aqui nos comentários. Eu espero que tenha feito sentido. Deixa o like para ajudar o canal e a gente se vê no próximo vídeo.